O projeto Arte na Tela conta com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Aqui, eu sou Joana Marinho, eu sou atriz, diretora, e esse curso Arte na Tela, ele começou porque... Oi, Felipe. Ele começou porque eu acabei me aventurando pelo mundo do audiovisual e eu queria contar primeiro essa história. Essa experiência minha com o audiovisual se juntou com o meu desejo pelo cabaré. Amanhã a gente vai ter aqui a Lívia Sudari, que é pesquisadora de cabaré, incrível, que vai contextualizar todo o histórico do cabaré e tudo o que esse gênero dentro da linguagem do teatro. Mas eu vou dizer para mim o que que é o cabaré, porque para mim o cabaré é um espaço para a gente se expressar com pequenas obras que não cabem em outros lugares. E eu vejo que a gente está usando o Instagram como esse lugar, esse palco para pequenas performances. E eu acho que a gente pode ir mais, assim, como artista. E aí eu pensei que eu podia fazer esse curso para a gente começar a lançar as bases de uma pesquisa sobre esses vídeos. É começar a pesquisar, é começar a ver vídeos e ver outras experiências sobre esse namoro do teatro com as mídias. Mas eu intuía que o Instagram poderia ser um lugar. E aí eu me deparei com um espetáculo, que depois eu descobri que Felipe, que está bem aqui, fazia esse espetáculo, estava na pesquisa desse espetáculo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência que nem eu, de se afogar durante a pandemia dentro de casa e conseguir emergir através desse espaço que a gente está usando aqui e um pouquinho da sua experiência com seus companheiros de cena, de como tirar, né? Soltar a pontinha do durex, como a gente fala, e conseguir alguma coisa. Ai, maravilha. Então, você tocou em algumas coisas aqui que eu meio que fui anotando. E aí eu acho que um ponto de partida bom é esse que você falou assim, não era mais teatro, era outra coisa. E esse foi um ponto de discussão inicial nosso, assim, muito forte. Em sua cara, com esse relógio. Vou dar o Esse aí, eu play. acho que esse aí, se eu tentar lembrar o que que era. Vou dar um play. Ah, tá. Isso aí eram as pílulas que o Ricardo foi propondo, assim, que eram coisas assim, tipo, pra ele a vida é azeda mesmo, ele é um reclamão do cacete. Era isso, era a forma de tentar criar uma dinâmica pra não deixar isso tão chato, então. Maravilha. É muito material pra gente ver. Tem uma parte lá pra frente que vocês parecem que estão todos juntos, que eu acho genial. É pra cá? Ali foi feito numa live. A gente ligou uma live, gravou essa live, e aí a edição foi feita nessa live mesmo. Eu acho que é nesse vídeo mesmo, ele dá uma esbarrada, eu acho. Ai, botei sem áudio. Assim, agora, qual é o efeito disso, de uma coxa? Assim, não traz um pouco do nosso cenário lá do Morte e Vida, os morros, umas Não, e a coisas luz, assim. né? A luz que discretamente era aquela luz, pô, linda. E esse vai e volta ali já é feito de edição, né? Pós. Sim, olha, tá vendo? Ele dá uma mexida. Aham. Mas assim, não é nem isso. Eu acho que tem umas que ele interage mesmo. Assim, é como se eles barrassem na parada e a parada interage com ele. Genial. Uma discussão que eu acho interessante da gente ter, da gente pensar, é como a gente já tem construído vídeo performances assim no dia a dia, cotidianamente, e colocado nesses espaços de mídias, e aquilo ali se perde, né, dentro dos nossos posts sobre nossos filhos. Eu sou mãe, Brisa é mãe, então às vezes a gente está falando sobre o nosso filho, às vezes a gente está divulgando um trabalho, uma produção, às vezes a gente está colocando uma vídeo performance ali que fala muito sobre a gente.
e eu queria concentrar esses trabalhos potentes num lugar só. Olá, Bom dia, tudo bom bem? dia, tudo bem? Prazer te conhecer pessoalmente. Prazer, Joana. Eu e a Cristina Estreva, que é uma professora da Unirio, que também pesquisa cabaré, ela é diretora, professora, pesquisadora, a gente tem tentado, né, desmistificar essa ideia de que no Brasil não tem cabaré, porque na verdade o que não tem é registro, né? A gente ainda não processou os documentos, os registros dos espetáculos, mas é, tem trabalhos de cabaré que pipocaram há 100 anos atrás, que estão pipocando hoje, né, espalhados aí pelo Brasil todo, e que infelizmente, talvez porque aqui no Brasil a gente tem na língua popular essa concepção de que cabaré é um local de prostituição, então quando a gente fala cabaré a gente pensa outra coisa, se criou essa ideia de que não, o cabaré artístico tem em Paris, tem na Cidade do México, tem em Buenos Aires, mas não tem aqui. E isso é uma coisa que no cabaré a gente vai perceber muito. Na minha pesquisa, como eu fiz essa pesquisa que eu fiz foi feita sobre o cabaré na Alemanha, o que eu via é que muitos dos artistas que trabalharam com cabaré eram judeus ou eram LGBTQIA ou eram comunistas, ou eram tudo isso junto, né? Então, eles não estavam só criando arte, eles também estavam criando enfrentamentos, eles também estavam produzindo resistências. Esses números artísticos que eles vão produzir, eles não são só uma experimentação. Porque é muito comum a gente ouvir falar assim, o cabaré é experimentação artística. De fato, ele é mesmo, né? É o espaço em que a gente vai questionar as fronteiras artísticas, que a gente vai questionar o que é teatro, o que é dança, o que é audiovisual, o que é música, quais são as nossas concepções acerca dessas linguagens, né? É necessário que existam fronteiras ou a gente pode hibridizar tudo e trazer tudo isso para a cena, né? Tudo isso são questões que o cabaré traz. Eu sou muito política, né? Eu fiquei circulando a questão de como tudo é circulado em volta do dinheiro mesmo, né? Então, a gente toma esse espaço através da mão de obra e agora tiram esse espaço através da censura financeira, porque, assim, alguma outra censura moral, a gente dá os dribles. Agora, a censura financeira é a que não dá para dar drible. Então, quanta coisa que a gente tem na gaveta e adaptada, não necessariamente por conflitos do que vai acontecer, de público, de retorno, mas por conflito financeiro mesmo. Assim, eu vejo que muita coisa que eu tenho, eu trabalho para bancar, porque se eu não fizer isso, eu não vou conseguir do jeito que eu quero, então eu prefiro não fazer. Né? Então, esses dias eu estava conversando, tipo, por que eu não me inscrevo em edital? Porque eu tenho que adaptar projeto, e eu me recuso a adaptar projeto. Mas aí, de contrapartida, eu não coloco projeto na rua, porque eu não tenho como bancar esse projeto na rua. Algumas pessoas vieram no privado, assim, emocionadas e com vontade de criar coisas, me pedindo ajuda e tal. E aí eu dei uma orientação, assim, primeira pelo celular, mas eu acho que todo mundo merecia receber uma provocação zona. Só que eu não sei muito bem como fazer. Aí eu pensei, o quê? Felipe vai fazer. O que que acontece muito com as pessoas, assim, às vezes elas querem falar alguma coisa, e aí, o mundo de possibilidades é muito grande e fica impossível para essa pessoa, escolher da onde começar. E realmente, quando você tem todas as possibilidades do mundo, é como se você não tivesse nenhuma. Eu acho que se a gente trabalhar, ao invés de dar um literal passo a passo, mas falar sobre fundamentos básicos para se conseguir alcançar, a gente deixa as pessoas mais livres e menos presas para poderem pirar e criar, Sem né? prender elas, sim. Sem prender elas. Eu fui notando aqui, você falou de tema, né? De algumas pessoas que já têm escrito até o que elas querem falar. E aí, nesse caso, a temática ela pode vir de outras formas também. Enfim,
A gente já tinha falado antes sobre a questão do enquadramento. Então, assim, a escolha desse enquadramento sair do comum justamente para poder, ainda mais num lugar de variedades, você conseguir ter um descanso mesmo nas vistas, você não ficar com uma coisa muito chapada e muito plana. E dentro disso, como você falou sobre o corredor, assim, nesse corredor você pode enquadrar ele de uma forma, mas ele ainda é um cenário com algumas possibilidades. Então, assim, o que aparece desse corredor que é cenário e o que você quer acrescentar nele que talvez te ajude na narrativa. E a luz. E assim, por onde entra essa luz ou por quais lugares entra essa luz e qual recurso que você usa para fazer essa luz, né? É uma luz que você vai colocar um refletor, ou você vai acender alguma coisa que você tem em casa, vai ser a vela. E eu acho que esses podem ser bons pontos de partida. A questão dos enquadramentos, né, que eu acho que isso é fundamental. Que o que acontece quando a gente está nesse lugar muito chapado aqui, chega uma hora que fica muito chato, né? Principalmente porque se você vai vendo uma repetição de pessoas, por mais que seja um lugar diferente, com a luz que muda um pouquinho, mas sempre nesse lugar, sempre nesse plano, isso de fato incomoda muito. Sobre o tema, o que eu tenho a dizer sobre o tema? Muitas vezes a gente tem um tema na cabeça que ainda não está nem um pouco elaborado, não está materializado, não está escrito, não está dançado pelo corpo, não está nada. Quando eu tenho um tema desse, eu procuro, e às vezes essa frase vem de fora, eu procuro ter uma frase. E essa frase às vezes nem vem de mim, às vezes eu acho essa frase em outro lugar e ela sintetiza, ela é uma síntese de tudo que eu estou sentindo. Então, quando é assim, é apenas uma frase, aí a gente faz o quê? Deixa o corpo trabalhar, deixa os objetos, a luz trabalhar para trazer esse tema. Agora, quando é um texto real, nem sempre a gente consegue se dirigindo, né, estando sozinho nessa função de fazer um vídeo, falar esse texto, porque é muita coisa. Você pensar no enquadramento, pensar em tudo, tá falando o texto, tá usando. Então, uma coisa que eu fiz muito no meu filme foi gravar o texto e trabalhar com o áudio dele. E tem uma outra coisa que é a mais diferente de um espetáculo presencial, que é a pós-produção, né? Quando você estava aqui dando exemplos de uma passagem aqui, às vezes você filmou aquilo, ficou quase bom, mas está cru. Aí você vai, acelera, bota um looping, vai e volta, coloca um filtro que deixa aquilo tudo mais esquisito, dá um distanciamento maior, porque aquela imagem não está, né, como ela é na realidade, ela está modificada, então aquilo esgarça o tempo. Eu estava aqui, aí o Ricardo falou assim, nossa, interessante esse enquadramento, que você fica distante. Na hora que eu puxava a xícara para ir beber, ele falou, nossa, isso mudou tudo, assim. Como isso dá um descanso diferente. Então, às vezes, se você tem um texto um pouco longo e você começa ele aqui, aí às vezes você fala, para onde eu vou mais, assim, né? E às vezes é muito simples, assim, é um pequeno gesto, mas eu acho que uma coisa, como ponto de partida, tudo que a gente falou aqui, que eu acho que isso vale estar nisso, é começar, né? É ligar a câmera e começar. E aí, eu acho que uma coisa que a gente falou também que é muito importante, assim, é começar já registrando, porque o processo traz para a gente muitas surpresas do acaso ali, acidental, que viram efeitos que nos servem muito. E é isso, assim, e ter o cuidado com a crítica, porque a crítica ela é muito boa, mas ela não pode vir em um lugar de nos sabotar, né? De começar a trazer para a gente uma série de inseguranças e a gente achar que tudo é ruim, né? E entender que esse é o caminho, assim, né? De subverter algumas coisas para poder olhar para aquilo que ninguém olhou, porque o que é interessante é justamente aquilo que é novo, né? Eu acho que o primeiro passo é você fazer uma pequena escolha, uma escolha muito restrita de uma coisa que você quer, e registrar o máximo que você puder disso. Amigo, acho que é isso. Já tô dentro da minha mente, eu já tô editando aqui, ia ser tão bom. Eu tô esperando esse momento no futuro, quando a gente, igual filme, que a gente consegue fazer aqui no ar, porque eu já tava editando aqui, ó. Vou fazer umas viagens.